ministro mais poderoso da administração Bolsonaro, Paulo Guedes, foi se entrincheirando em uma série de batalhas contra integrantes do próprio governo e do Congresso, a ponto de passar a ter sua habilidade e a própria utilidade questionada pelos grandes investidores. É isso, o ministro Paulo Guedes hoje se vê como um homem imerso em uma batalha, lutando para manter as âncoras de sua agenda liberal, a principal delas, o teto de gastos. O problema é que, durante essa missão, ele transformou aliados em inimigos públicos, perdeu o apoio de políticos importantes e começou a despertar questionamentos se, de fato, vai poder entregar aquilo que prometeu aos agentes financeiros, como quando se colocou como o fiador da política econômica de Bolsonaro. Hoje, Guedes é criticado dentro do próprio governo. Ministros dizem, inclusive, que se contém diariamente para não responder a ataques velados, atravessados, mas com destino certo para quem conhece os bastidores de poder. Na lista de aliados que passaram a adversários estão desde Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Muitos desses conflitos foram travados publicamente. A partir de agora, os recados que Paulo Guedes enviou para defender seu receituário liberal, mas que o fizeram perder musculatura política. De acordo com relatos colhidos pela nossa analista Renata Agostini, o ministro diz a aliados que, sim, há um cerco contra ele. E o desgaste chegou ao ponto em que vamos mostrar a partir de agora. Nós começamos aqui. O mês é abril. A crise da Covid-19 despontava no Brasil. Havia uma disputa por recursos. Uma ala defendia que o governo injetasse dinheiro em obras públicas para ajudar a alavancar a economia. Guedes não gostou e lutou para manter o orçamento sob seu controle. Mas, ao fazer isso, ofendeu os colegas da esplanada. Veja só. A crise é da saúde. Não pode alguém achar, no momento em que nós fomos baleados, caímos no chão, está uma confusão danada e temos que ajudar a saúde, alguém vem correndo e bate a nossa carteira e sai correndo. Isso não vai acontecer. Internamente, o recado de Guedes foi visto como um míssil teleguiado, endereçado ao ministro Rogério Marinho. Guedes falou em batedores de carteira e não parou por aí. Em agosto, seguia a discussão sobre qual o melhor caminho a seguir para destravar projetos, bancar um programa social, assegurando a continuidade de uma agenda que rendeu frutos políticos para o presidente Jair Bolsonaro. E aí entrou na linha de frente o debate sobre o chamado teto de gastos, o instrumento que impede o governo de ampliar sua dívida. Carol, numa fala bem acima do tom, Paulo Guedes reconheceu uma debandada em sua pasta e disse que integrantes do próprio governo estavam empurrando Bolsonaro para o impeachment. Vamos assistir. Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a fura-tetos. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. A palavra impeachment, sendo pronunciada por um integrante do governo, não soou bem no Palácio do Planalto. E aí começou uma operação para moderar as falas do ministro. O time de articulação política de Bolsonaro passou a ter mais voz. O próprio Guedes diz ter sido enquadrado. E depois veio a cena que a gente vai mostrar agora. E ela fala por si só. Nós temos que também fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando. É porque o presidente... Agora tem articulação política. Articulação. Agora eu trabalhei. É que o presidente... Bom, e aí nós temos o ato final de ontem. O ministro, em uma fala pública, acusa o presidente da Câmara, nome forte e reconhecido no mercado financeiro como patrocinador da reforma da Previdência e da reforma tributária. Ele acusa Rodrigo Maia de sabotar privatizações. O presidente da Câmara não ficou quieto. Disse que Paulo Guedes está desequilibrado. Há razão para interditar as privatizações. Há
boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas. Essa sequência de fatos nos traz até aqui. A Daniela Lima e a Renata Agostini ouviram uma série de agentes envolvidos direto ou indiretamente nesses episódios que mostramos agora. Os lados trocam acusações, mas há um consenso. O superministro hoje está menor do que quando chegou ao governo. É isso, Carol. Os políticos questionam a falta de traquejo de Paulo Guedes e dizem que ele queima pontes em vez de construir. Guedes tinha em Maia, por exemplo, um aliado no início do governo. Hoje, os dois trocam acusações públicas e o ministro, segundo a apuração da Renata Agostini, não economiza ao falar com interlocutores. Usa adjetivos, diz que o presidente da Câmara é desleal e que age guiado por interesses próprios. E que, por causa disso, ele, Guedes, não dará a Maia a reforma tributária de bandeja. A gente vai mostrar, então, a tríade do desgaste com ela, né? Vamos lá, Renata Agostini com muitos bastidores e completando toda essa análise. Citamos bastante aqui, Renata, porque é muito bastidor, muita informação que você traz agora pra gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Daniela. Trabalho em conjunto, como a gente faz sempre aqui no 360. O ministro Paulo Guedes sabe, sim, que ocorre em Brasília, nesse momento, um cerco e que ele está sob ataque. Ele vem dizendo a pessoas próximas, a aliados, que vai reagir, que pretende reagir. Há uma pessoa bem próxima, logo após ele atacar Rodrigo Maia, né, como ele fez ontem, e ali romper em definitivo com o presidente da Câmara, ele disse aqui, eu vou tentar reproduzir esse desabafo de Paulo Guedes, bem como ele falou. Ele disse, ficou engraçado me xingar, agora fica impune, passa lá, dá um chute no PG, aí eu tenho que dar uma no mais forte, que é para o resto saber que vai ter luta. Paulo Guedes mostra que está muito ciente do ambiente em que ele está, mas que pretende sim seguir defendendo tanto seus ideais, né, as reformas, como ele quer agir, mas também disputar espaço com esses que agora o ameaçam. Renata, muito importante essa apuração que você traz. Ontem a gente começou a desfiar um pouco esse novelo. Quando chegou ao auge, o presidente da Câmara chamar o ministro da Economia de desequilibrado, pedir para ele assistir um filme intitulado A Queda. E aí é importante porque você mostra que o ministro, sabe que está cercado, digamos assim, sabe que está sofrendo um desgaste e se dispõe a dobrar a aposta, a ir para cima para mostrar força, para mostrar resiliência. Eu gostaria que você repetisse, então, portanto, essa frase, esse relato que aliados, pessoas muito próximas ao ministro Paulo Guedes, Renata fala diretamente com essas pessoas, fizeram para você esse registro ipsis literis do que tem dito o ministro sobre o porquê decidiu ir para o ataque. Essa frase, de fato, é muito reveladora, né? Esse desabafo que o ministro Paulo Guedes disse. Ele, na verdade, fez justificando um pouco a sua atitude, porque apesar de há meses se saber, né, que há uma tensão entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, o que aconteceu ontem foi visto até por muita gente um pouco acima do tom. Todo mundo tentando entender, olha, o que está acontecendo? Então, Paulo Guedes diz, é que eu vou repetir para a gente entender. Ele fala, sim, que ele decidiu ali atingir Rodrigo Maia, mas ele abre esse leque. Ele fala que ele diz logo uma pessoa próxima, ficou engraçado me xingar, agora fica impune, passa lá, dá um chute no PG, aí eu tenho que dar uma no mais forte, que é para o resto saber que vai ter luta. Então, na cabeça de Paulo Guedes, ao dar ali, ao criticar, ao endereçar esse ataque a Rodrigo Maia, ele está dando uma resposta a Rodrigo Maia, sim, a quem ele acha que tenta ali sabotar boa parte dos planos da equipe econômica nesse momento. Ele cobra nos bastidores que Rodrigo Maia está ali obcecado pela reforma tributária, mas está fazendo corpo mole em outras coisas que interessam ao governo, especialmente a equipe econômica, como, por exemplo, andar com a reforma administrativa, colocar um relator, andar com o projeto de independência do Banco Central, outros temas que aí ele, nos bastidores, enumera rapidamente. Agora, ao fazer isso, ele entende que ele está dando uma resposta ao mundo político de Brasília, não só aos parlamentares, mas também a quem o ataca dentro do governo.